Vamos lá. Estou muito animado para compartilhar essa palavra. Que o Espírito Santo me ajude, que eu consiga compartilhar como Ele compartilhou comigo. O tema da palavra de hoje é não caindo em tentação. Não caindo em tentação. Mateus capítulo 26, verso 41, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 26, verso 41. Todo mundo conhece. É quase não, é um jargão de crente, né? Vigia, vaso. Vigiai e orai. Vigia e ora, varão. É um jargão muito usado no meio da igreja, pelos irmãos. Esses dias o Tito me soltou essa. Ele viu a câmera, aí ele olhou: olha lá, papai, a câmera está olhando para nós. Vigia, varão. Não sei de onde ele tira essas coisas. Não é o tipo de coisa que está no meu vocabulário crentez, não faz parte do meu vocabulário crentez. A não ser às vezes com os irmãos brincando, a gente fala: vigia, varão. Mas não me lembro dele ter ouvido da minha boca, mas soltou essa. Olhou para a câmera e falou: rapaz, a câmera está olhando para a gente, ó. Vigia, varão. Então até o Tito já sabe. É daqui que sai essa expressão que tem sido usada de maneira muito rasa, e você vai aprender hoje a profundidade de vigiar. Quão poderoso é isso, a habilidade de vigiar. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Diga comigo: mas o pecado não é vitamina. Tem gente que fala: ô pastor, é porque a carne é fraca. Eu falo: então a carne é fraca e você está achando que o pecado é vitamina, né? Porque geralmente quem fala isso acabou de pecar ou está pecando, né? Aí você quer solucionar o problema tomando a vitamina do pecado? Não, o pecado não é vitamina. A carne é fraca, mas o que diz aqui anteriormente? Com certeza o espírito está preparado. Jesus está falando a respeito dele e está falando a respeito de cada um de nós, que somos como ele é, depois que nós nascemos de novo. Todos nós aqui, depois que nascemos de novo, recebemos um espírito que está conectado com o Espírito de Deus, recebemos uma nova natureza, e no nosso espírito está tudo pronto, está tudo terminado. Não há nada mais a ser feito no nosso espírito. O que nós estamos vivendo é o processo de concepção. Assim como Maria carregou Jesus dentro dela, e um dia esse Jesus veio para fora, nós estamos botando o Cristo que está no nosso espírito para fora. Nas suas emoções, na sua alma, no seu corpo, nas suas atitudes. Você está dando à luz a Cristo todos os dias. O Espírito Santo, assim como formou Jesus em Maria, foi o Espírito Santo que cobriu Maria e formou Jesus dentro dela. O Espírito Santo está formando Jesus em nós. Está botando Jesus para fora um pouquinho mais todos os dias. Então, no seu espírito, você já é como Jesus. No seu espírito, você já tem graça e suprimento. Por quê? Porque o Espírito Santo habita lá, meu irmão. Assim como o Espírito Santo estava dentro da Arca da Aliança, lá no Velho Testamento, naquela caixa de madeira banhada a ouro, o Espírito Santo está dentro do seu espírito. Amém? E a Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica as coisas de Deus no seu espírito. Aleluia! Quem poderá conhecer a mente do Senhor, diz Paulo? Quem poderá conhecer os segredos de Deus?
senão o Espírito de Deus. Mas aí ele não para aqui. Ele diz: mas o Espírito de Deus comunica essas coisas ao nosso espírito. Então o Espírito de Deus está ali, no nosso espírito recriado. Então toda a graça necessária para lidarmos com qualquer tentação, todo o livramento, todo o poder que nós precisamos para responder às tentações, já está dentro de nós. O Espírito está pronto. Nós já temos suprimento da parte de Deus para vencer qualquer tentação. 1 Coríntios 10, 13. Vamos ver se eu estou falando heresia ou é verdade. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que vocês podem resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ou seja, quando a tentação vem, proverá o livramento para que você possa suportar. Quando a tentação está vindo, ela já carrega uma mensagem: o socorro já está dentro de você e a provisão já está dentro de você. Vamos lá, irmão, guarda isso. A tentação está vindo, ela já traz uma mensagem. Junto com ela: se eu estou sendo tentado, então quer dizer que eu posso resistir. Se eu estou sendo tentado, eu já tenho poder, graça de Deus para dizer não, para permanecer firme no Senhor. Nós não deveríamos, ao ver a tentação, tremer de medo. O que vai acontecer comigo? Não, ela está trazendo uma mensagem junto com ela. Deus é comigo para vencer isso. Deus já me deu o escape, já me deu o livramento. Amém? Aqui ele diz: vigiai e orai. Como vencer as tentações? Como não cair diante das tentações? Vigiai e orai. Qual a importância da vida de oração? A vida de oração manterá você consciente das coisas espirituais e bem nutrido. A vida de oração vai nutrir você para quando a tentação chegar, você já está de barriga cheia das coisas espirituais. Entenda a vida de oração como comunhão com Deus, porque são sinônimos. Vida de oração é uma vida de comunhão com Deus, de intimidade. Quando você tem vida de oração, você está nutrido. Não vou voltar numa palavra que eu ministrei há um tempo atrás aqui, de novo. Jesus no deserto, ele ouve do diabo: se você está com fome, transforma essa pedra em pão. O que ele diz? Você se enganou. Eu estou há 40 dias sem comer, mas eu não estou com fome. Espiritualmente eu estou nutrido. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oração, irmãos, não é só você falar com Deus. Oração é relacionamento. Então oração é uma via de mão dupla. Você fala e Deus fala. Só que eu vou te ensinar uma coisa aqui muito poderosa. Quando você está orando e você não está ouvindo nada, não quer dizer que Deus não esteja falando. Os seus ouvidos naturais só não estão captando, mas o seu espírito está recebendo provisões de que você vai precisar daqui a pouco. Quando você, em fé, permanece em oração, mas eu falo e depois eu fico em silêncio, que é uma prática que nós deveríamos ter. Eu faço isso com vocês coletivamente aqui no culto, da gente parar para perceber o ambiente, para ver o que Deus quer fazer, para ouvir a Deus, e no secreto muito mais. Você precisa estar lá orando, falando, mas beleza, você orou 1 hora, aí quando deu 1 hora, você fechou a porta, saiu, aí o Espírito Santo está lá. Vai. Agora que eu ia responder tudo que ele perguntou, ele foi embora. Só quer falar. Não, pare um pouco, ora, fique em silêncio. Só que o silêncio é ensurdecedor para nós, né, gente? Que está acostumado em fazer, em barulho.
Estava aqui ensinando algo nesse sentido para o ministério de adoração, agora há pouco. Então, orou. Para um pouco. Deita, senta, ajoelha e fica parado. Minutos parado. Só vendo se Deus não quer falar alguma coisa. De maneira audível você vai pegar. Agora, se acontecer de você ficar em silêncio ali e não conseguir traduzir nada, não quer dizer que Deus não está falando, porque o Espírito Santo está se comunicando com o seu espírito, trazendo respostas, provisões, livramentos que você vai precisar. Respostas que você pediu já foram depositadas no seu espírito. Quando você tem vida de oração, vida de comunhão, por vezes você está andando na rua e aí você já não está mais focado no secreto ali, falando com Deus. Você está andando na rua, mas você entra num lugar que você não sai mais dele, irmão, de comunhão com o Espírito. E aí de repente, pum, desce um pedacinho daquilo que você precisava. Alguém te fala alguma coisa, é isso que eu precisava ouvir. É uma placa que você lê, é uma música que você ouve, que salta uma frase no seu coração e você começa a decifrar aquilo que no secreto já tinha sido liberado. A ideia é que você está recebendo naquela hora, não. O seu espírito só está botando para fora aquela hora, mas você já tinha recebido quando você estava em comunhão com o Espírito, em oração. Deu para entender? Então a oração vai te dar consciência espiritual. Quem não tem vida de oração fica andando sem atenção nas coisas espirituais. Está desatento, perdendo um monte de coisa. E perdendo também a capacidade de perceber manobras malignas no ambiente. Porque perde a noção. Irmão, se você, ai Deus, me revela as coisas. Irmão, você não está, você quer que Deus te revele as coisas, mas você não está disposto nem a orar, a falar com Deus. Você quer ver demônio, anjo, 4 seres viventes. Se você não quer passar nem tempo com Deus. Então, a oração vai te dar consciência espiritual, irmão. Você vai perceber coisas que antes eram naturais, elas vão ficar claras diante de você de que não são. A oração vai nutrir você, vai te deixar você bem alimentado, porque oração não é ficar falando não, gente. Faz parte falar, mas oração é comunhão com Deus. Quando você está em comunhão com Deus, você está sendo nutrido, você está sendo fortalecido. Aí quando a tentação chega com coxinha estragada, você já está com a barriga cheia. Só come qualquer coisa quem está de barriga vazia. Ok? Então vamos lá. Gálatas capítulo 4, verso 7. Desculpa, gente. Gálatas não. Gênesis capítulo 4, verso 7. Gênesis 4, verso 7. Vamos começar agora a falar sobre aquilo que eu quero me dedicar mais hoje. Gênesis 4, 7. Olha o que Deus diz para Caim. Depois que ele fica ofendido que Deus aceita a oferta do seu irmão, mas não aceita a oferta dele. Se procederes bem, não é certo que você será aceito? Aqui um pouco antes Deus vai perguntar, por que o seu semblante está assim? Por que você está com essa cara? Visivelmente o ressentimento do coração dele deu para ver. Ele ficou indignado com a oferta dele ser rejeitada. Aí Deus está falando, por que você está bravo, ofendido? Por acaso se você não for lá e fazer o que é certo, você não vai ser aceito? Percebe que a gente tenha sempre uma opção até mais fácil de fazer do que se ofender? Caim, é só você fazer o que é certo. Por que você está ofendido? Eu vou te aceitar se você fizer aquilo que é certo. Eu vou aceitar a sua oferta se você fizer aquilo que é certo. Mas ele preferiu se ofender, se ressentir. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Agora, se você não fizer isso, se você não apagar esse fogo estranho no seu coração, se você não matar esse brotinho de raiz de amargura aí no seu coração,
Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado já está à tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Olha o diagnóstico que Deus está dando, a visão espiritual que Deus está dando aqui. O pecado já está na sua porta batendo. Imagina uma cidade e o adversário já está no portão da sua cidade. Mas Deus diz, ainda é possível você vencer, só que você vai ter que batalhar. Agora, guarda o que eu vou te dizer, se você aprender a arte de vigiar, você não vai precisar desse conflito aqui. Gastar, por vezes, energia batalhando guerras que poderiam ser evitadas, se você não tivesse deixado o pecado chegar na porta. Vamos lá. Caim deixou chegar nesse ponto, deixou o inimigo ficar na porta. Coisas mal resolvidas na sua vida espiritual são brechas perigosas para a entrada do pecado. Quando você guarda ressentimento, se vingando do outro, porque a gente se dá o direito de guardar ressentimento, como quem diz, ele vai ter que sentir o que eu senti. Sabe? É uma vingança. Quando você guarda ressentimento, quando você guarda a ofensa, quando você não libera perdão, porque você de alguma maneira se sentiu ferido e você quer aprisionar o outro. Quando você não libera perdão, quando você guarda ressentimento, você está abrindo brechas no seu muro para que o pecado entre. Então resolva isso rápido. Resolva, porque você está alimentando o inimigo. Você está dando armas para que o diabo tente você. Agora vamos lá aprender sobre vigiar. O que a gente aprendeu aqui em Gênesis? Agora que o negócio vai começar a ficar bom. Se o pecado já está à porta, o vigia já falhou, irmão. A maioria das pessoas que alguém chega para ele e fala assim, vigia, varão, já é tarde. Porque o papel do vigia é ver antes de todo mundo. O papel do vigia é avistar aquilo que está tão longe que talvez outros só vejam uma silhueta, ele já viu o inimigo. O vigia está ali para alertar, para que o inimigo não chegue próximo demais, para que o inimigo não chegue às portas. Concorda comigo que a maioria das vezes que nós ouvimos vigia, varão, já é porque todo mundo está vendo alguma coisa acontecendo? Quando você vira e fala assim, rapaz, eu tenho que vigiar, viu? Já era, irmão. O vigia já não serve mais. Você está entendendo a profundidade disso aqui, irmão? Quando você vira e fala assim, eu tenho que vigiar, irmão, com um amigo seu de oração, já era, o vigia já perdeu o seu papel. O papel do vigia é não deixar a tentação chegar na porta, o pecado bater na porta, chegar próximo demais. Esse é o papel do vigia. O vigia, dentro da formação militar, ele não está ali primariamente para guerrear. Se precisar, ele vai pegar a espada, meu irmão, porque na hora que o inimigo entrar dentro do castelo, até mulher, criança, quem já viu o filme medieval, chega uma hora, se entrou dentro do castelo, meu irmão, é o que tem. É o que tem. Até criança de 5 anos, os caras estão dando foice e falando, passa na cabeça de todo mundo que você vê aí. As mulheres, vai, faz o que você pode fazer. O vigia, a habilidade dele é visão. Ele não é habilidoso na batalha, na guerra. Se ele fosse, ele tinha sido colocado lá na frente da batalha. Ele desenvolveu a habilidade de ser bom de visão. Se o exército está na porta
e o vigia não avisou, provavelmente, se todo mundo não morrer, vão cortar a cabeça dele. Porque ele falhou. Se o exército está na porta, a primeira pergunta que vão fazer: cadê o vigia? Aí chega lá, o cara está igual os discípulos, dormindo. Ei! Aí o cara levanta. Olha aqui embaixo. Falhou. 6 verdades sobre vigiar. Prepare aí para você anotar, você que gosta de anotar. Primeira: se todos viram o problema, o vigia já falhou. Se os seus amigos ao seu redor já estão assim: rapaz, toma cuidado. Rapaz, tu já viu que isso aí é laço do diabo? Se os seus amigos já perceberam, o vigiar já falhou, irmão. Você já não está vigiando. Segunda verdade: se já está difícil lidar com a tentação, se você já está em conflito com algo para não cair, o vigia já falhou. O papel do vigia é não deixar o pecado chegar na porta. O papel do vigia é lá embaixo, ele já, vem problema aí. Atenção. Sobe os muros, muda a rota, agora falando da sua vida espiritual, atravessa a rua, bloqueia no Instagram, cancela o WhatsApp, cancela a Netflix. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quando o conflito começa, tá aquela quebradeira, você já, tá difícil lidar com isso aqui, cara. Já era. É porque o vigia não funcionou. Terceira verdade: o vigia deve ver o que ninguém está vendo, como aquilo que você evita, e alguém diz assim: você está exagerando, cara. Você sabe que você tem uma vida de vigilância espiritual. Primeiro, que quem tem que conhecer as fragilidades da sua cidade, da sua vida, é você, não é os outros. Se quando você corta algo da sua vida, as pessoas viram e falam assim: cara, você está exagerando, não tem necessidade. Não tem necessidade de você parar de seguir ele no Instagram. Se o outro não está vendo o problema e você está vendo, parabéns. O vigiar está trabalhando. Porque o vigia, ele tem essa habilidade. Se o seu amigo estivesse vendo, é porque o exército já está próximo demais, já não é uma silhueta mais. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Estou sendo claro, gente? Então, as coisas que você evita e que as pessoas falam: para que isso? Como eu disse, a sua cidade é a sua cidade, a cidade dos outros é a cidade dos outros. Aquilo que não é um problema espiritual de tentação para outros é para você. Você tem que se conhecer. Para o outro, ele pode assistir série na Netflix, que ele não cai. Ele pode ter Netflix, você talvez saiba que você não pode. O outro pode ter um Instagram, você no momento não pode ter. E tudo bem, irmão. Isso não é ser fraco espiritualmente, isso é ser forte. Força espiritual é depender da graça de Deus, é depender de Jesus, é se esconder em Jesus. Força espiritualmente podem me chamar de fraco, mas quando vocês olham para mim e me chamam de fraco, é que eu sou forte. Isso é força. Força espiritual não é você poder ficar diante da televisão como um homem e assistir qualquer cena e falar: isso não mexe comigo. Se você soubesse a arte de vigiar, você não ia esperar mexer com você para você desligar a televisão. Porque hoje,
o inimigo está de longe e ficou de longe, não trouxe dano nenhum. Amanhã também, depois também, no quarto dia, o vigia viu, aliás, o inimigo viu que você está tudo bem com ele lá distante. Então ele vai chegando mais pertinho, mais pertinho, mais pertinho. Quando vê, vapo, tarde demais. Então você não diz não para aquilo que está perto, você diz para aquilo que está longe. E que você vê que pode ser um adversário seu, um inimigo seu. Quarta verdade. O som do vigia não é baixo. Essa mentira aí que as coisas da carne a gente ouve muito alto, as coisas do Espírito, a voz do Espírito é tão silenciosa, sabe? O Espírito, Deus fala muito baixinho. Não é Deus que fala baixo, não, você que é surdo. A Bíblia fala que a voz de Deus é como voz de muitas águas, irmãos. A voz do Espírito, ela é audível no seu coração. Você que silencia ela, você ouve a primeira vez e você sabe que ele falou. Você dá de ombro. Dá de ombro. E aí as outras coisas não vão ficando mais altas, é o seu ouvido que vai dando atenção para as outras coisas e não dá mais atenção para a voz do Espírito. Mas a voz do Espírito é audível. A trombeta do vigia é um som ensurdecedor. É o chofar, meu irmão. Lembra o chofar? O chifre do carneiro, o chifre do antílope. Irmão, todo mundo aqui que é nascido de novo, tem o Espírito Santo, sabe que som é esse no seu coração. Você sabe, irmão. Você sabe, o seu coração acende uma sirene. Eu falo que é aquele gosto de coxinha estragada, irmão. A coxinha está bonitinha, linda, crocante. Você bota na boca, na hora que você engole, você já dá aquela indigestão assim na hora. Você sabe porque você sabe que o negócio está ruim. Esse sentimento lá no nosso homem interior, na sua mulher interior, no seu espírito. O Espírito dá um sinal. E meu irmão, é ensurdecedor, irmão. A primeira vez. A segunda é o mesmo som. Só que se você não ouviu a primeira, é porque você já está ouvindo outras vozes. Vai continuar. E daqui a pouco não estou ouvindo mais nada. E o Espírito continua falando. Só que você está dando atenção. Lembra que eu falei sobre consciência das coisas espirituais? Pouca consciência, pouca vida de oração, pouca consciência das coisas espirituais. Mas o Espírito Santo fala comigo no mesmo volume que fala com você e com aquele grande homem de Deus que você admira. A diferença é que alguns dão um ouvido, outros não. Só isso. Aleluia. Quinta verdade. Essa é muito boa. Melhor o som de um alarme falso que ser acordado com o som do inimigo na sua porta. Eu prefiro ser chamado de exagerado e depois até descobrir que fulano estava certo, que não era nada demais, do que lidar com o som do inimigo já na minha porta e já não ter mais o que fazer. Vou ler de novo. Melhor o som de um alarme falso que ser acordado com o som do inimigo na sua porta, irmão. Se for para errar, que seja por excesso de zelo. Eu não estou dizendo que esse é o padrão. Eu não estou dizendo que você não tem que aprender a analisar as coisas de maneira precisa espiritualmente. Mas eu estou dizendo para você que na dúvida toca sirene, filho. Na dúvida atravessa a rua, na dúvida faz o que você tiver que fazer, na dúvida fecha os portões da cidade, na dúvida haja. Amém? Vamos lá, sexta verdade. Vigia bom não toma conta do muro dos outros, está ocupado demais cuidando da sua própria vida. Quem fica o tempo todo, vigia, varão, vigia. Rapaz, tá com tempo demais, irmão. Tá
com tempo demais para vigiar a vida dos outros. Uma coisa é o seu discípulo, seu amigo de caminhada, alguém que você tem voz, alguém que você ama. Outra coisa é você ser alguém que o tempo todo está tomando conta da vida dos outros, vigiando para os outros, fiscal espiritual da vida de todo mundo, sentinela de Israel, aleluia. Olhos que nunca dormem, boca que nunca para, não é? De trabalhar falando da vida dos outros. Vigia bom está ocupado com a sua própria vida espiritual, tomando conta dos seus muros, irmão. E aí, fica uma pergunta. Bill, pastor, eu vou ter que vigiar o resto da minha vida? Sim. Mas eu vou te mostrar como isso é maravilhoso, isso é uma boa notícia. Nós temos um cérebro muito preguiçoso, naturalmente preguiçoso. Tenho pensado muito sobre isso. Ele está sempre buscando um jeito de poupar energia, de fazer o mais fácil, de não se desgastar. E aí a gente ouve isso, vigiar, a gente já fica, que coisa cansativa. Você vai descobrir hoje que você vai gastar muito menos energia vigiando do que tendo que entrar em conflitos na porta da sua cidade. Eu conversava com alguém essa semana, foi onde nasceu essa palavra, por isso que eu amo a comunhão, o partir do pão. Estava num discipulado, batendo um papo, e aí eu comecei a compartilhar esse texto, e aí ele foi, literalmente você partiu o pão, e quando você olhar, era para ser 2 pedaços, vira 4. Sabe, no partir do pão ele se multiplica. Eu fui compartilhar um pedaço que eu tinha, quando eu acabei de partir já tinha virado 4, 6, 8 na minha frente assim. Eu falei, opa, palavra de domingo, está pronta, aleluia. E aí eu estava falando com essa pessoa, com esse irmão, que quando eu me converti, a área de maior fragilidade, não vou dizer que é maior, talvez seja, talvez não, talvez esteja pecando pelo excesso, mas uma das áreas de maior fragilidade da minha vida de tentação era a área da sexualidade. Porque durante anos da minha vida eu fui um consumidor assíduo de pornografia, muito mesmo, viciado mesmo, de não passar um dia sem consumir, a mente toda destruída já pela pornografia. Quando eu me converti, logo no primeiro ano, eu comecei a lutar contra, a me esconder em Jesus, a dizer não para isso, que a nossa luta é de descansar na palavra, de confiar na palavra, de confiar que a palavra de Deus está certa, de descansar em Deus, dizer não para o pecado, porque eu amo a palavra de Deus. E aí eu comecei, primeiro ano, esse conflito, vigiando, tirando um monte de coisas ao meu redor, computador da sala de casa, bloqueando canais na internet, botando tudo que eu podia para impedir aquilo de chegar até mim. E aí, o primeiro ano, muita vigilância. O segundo ano, muita vigilância. O terceiro ano, muita vigilância. E eu vou dizer para você assim, sem medo de errar, pelo menos uns 10 anos da minha vida foi de uma vigilância mais tensa. Se é que você me entende. Aonde, como eu disse, eu não sabia discernir bem a silhueta, então eu dizia não para tudo que eu pudesse, para evitar. E durante 10 anos, pelo menos, foi assim. Agora, é uma área que eu vou e quero o resto da minha vida estar com atenção. Mas o nível de tensão que eu ficava não é o mesmo hoje. Não é o nível de vigilância que mudou, é o nível de tensão. É diferente hoje do que era antigamente, embora muitas das práticas de cuidado sejam as mesmas. Já falei para vocês, para de ficar alimentando aquilo que vai te matar amanhã. Para de ficar alimentando coisas que quer matar você. Se tem um jeito bom de matar gigante, é enquanto ele é criança, filho, enquanto ele é um bebezinho. Mata enquanto é pequenininho, não deixa crescer não. Alguns de vocês ficam dando papinha na boca. Tem problema e fica lá,
Instagram, seguindo um monte de moça e rapazes também, que estão sempre postando fotos sensuais. Eu não estou te entendendo, meu amigo. Já não basta o diabo, que fica te tentando o tempo todo, você mesmo alimenta o inimigo contra você, coloca coisas diante dos seus olhos que te fazem mal. Como eu disse, um dia não faz, o segundo não faz, no terceiro você caiu. Então, não alimenta aquilo que quer matar você. Mata, irmão. Mata de fome, não deixa nem crescer. Amém? Então a pergunta é: vou ter que vigiar o resto da minha vida? Sim. Mas você sempre gastará mais energia lutando contra algo às portas que vigiando e evitando o problema. Quero te fazer uma pergunta. O que custa mais? Você vigiar, dizer não, se manter atento com as coisas ao seu redor, ou ter que restaurar o seu casamento, como você já teve que fazer? O que dá mais trabalho? Recuperar a confiança do seu esposo? Recuperar a confiança das pessoas que você ama? Porque nem sempre o problema é de ordem sexual. Às vezes é questões de caráter, doenças emocionais, práticas de guardar ressentimento e amargura. O que dói mais? Ter que construir de novo relacionamentos? Ou se manter atento para não perder os relacionamentos que você tem? Aonde você gasta mais energia? Com toda certeza, quando o inimigo já está ali, meu irmão. Quando algum de vocês, como eu disse, mais do que o inimigo na porta, o inimigo já entrou, destruiu o teu casamento e agora você está trabalhando para restaurar. Dá muito mais trabalho, não dá? Então eu prefiro, meu irmão, gastar alguma energia vigiando. E aí, é aquilo que eu disse recentemente aqui. Uma mente ocupada, batalhando, não pode construir muita coisa. Qual foi um dos motivos pelo qual Davi não pôde construir um tabernáculo para Deus? Porque o tempo de Davi era tempo de guerras. E em tempo de guerra não se constrói nada. Porque em tempo de guerra você está ocupado defendendo. Se você construir, o inimigo vem e derruba. A construção foi no tempo de Salomão, porque foi um tempo de paz, de sabedoria. Então, irmão, anda em sabedoria. Amém, irmão? Andar em vigilância, andar em sabedoria. Porque aí a mente está livre para pensar nas coisas do alto, aleluia, para ser criativa, para construir coisas, para trazer soluções para sua família, para saber como tratar sua esposa, seus filhos, melhorar a convivência na sua casa e tantas outras coisas. Essa mente que está sempre batalhando porque o pecado já chegou, já está mexendo com você, porque você deixou chegar perto demais. Sua carne já está reagindo, sua carne já está dizendo: eu quero, eu quero, eu quero. Você já sabia que ela ia querer, abençoado. Por que você esperou ela querer? Tu não se conhece não? Tu não sabe do que você gosta, do que você não gosta, do que mexe com você, do que não mexe? Você sabe, e o Espírito Santo sabe mais do que você e te fala. Mas vocês ficam brincando. Aí quando está na porta, entrou, aí começa o conflito. Aí a gente que a vida espiritual tem 4 anos, não desenvolve. Não desenvolve. Que bom que está lutando, glória a Deus. Agora é botar o inimigo para fora mesmo. Mas o problema é: bota o inimigo para fora, amanhã bota para dentro. Bota para fora, amanhã bota para dentro. Não vai poder crescer espiritualmente nunca. Um ministro de louvor vai compor uma canção como? Um líder vai ouvir uma estratégia de Deus para a sua equipe como? Vai ouvir uma direção para a sua empresa como? Vai ouvir uma saída para a situação da sua família como? Se você passa o dia, não. Ai meu Deus, pastor, ora por mim, a minha cabeça está inflamada. Ai, eu estou perturbado, misericórdia. Por que você deixou chegar nesse ponto? Não precisa. Ande em sabedoria, para que você possa construir um lugar para Deus nesse tempo, na sua casa, na sua família. Aleluia. Eclesiastes capítulo 10, verso 1.
As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Olha isso aqui. O perfumista, ele gasta muito tempo construindo um perfume, irmão. É um trabalho árduo e minucioso. Você está acostumado a pegar aquele perfuminho seu da Jequiti, já chega lá na sua casa pronto. Eles fazem em série. Agora tem perfume que é feito artesanalmente. O perfume feito pelo perfumista, ele vai colocar os ingredientes, aí coloca um determinado ingrediente, é 10 dias ali maturando. Botou outro ingrediente há não sei quantos dias. Há perfumes que demoram meses, anos para serem produzidos. Mas o que adianta você gastar todo esse tempo e não tampar o negócio? O que vai acontecer? 1 ano era o tempo necessário para o perfume estar pronto. 9 meses você trabalhou. Só que você deixou a tampa aberta. Vem uma mosquinha, um insetozinho tão pequenininho, né? Tão pequenininho. Pousou no seu perfume. Ela vai morrer ali dentro, obviamente. E aquilo vai produzir mau cheiro, vai destruir a composição do perfume. Lá na outra base tinha essa frase escrita na parede, para todos aqueles que estavam sendo formados com a gente lá como ministro. Porque esse é o nível que todo ministro tem que andar. Sabendo que o que ele está fazendo é artístico. Aleluia, irmão. Irmão, eu tenho muito zelo com o que eu estou fazendo, é artístico, irmão. Sabe? Para você vem aqui, você fala, tá pronto. Não, irmão, você está vendo pronto. Eu sei cada ingrediente que eu coloquei, sabe? Cada vez que eu ouvi a voz de Deus, eu sei quanto tempo maturou, cada processo que eu passei. Se você amasse mais o que Deus está fazendo na sua vida, você vigiava mais, irmão. Se reconhecesse que o que você tem hoje é Deus que está te dando, é poder de Deus, você vigiava mais. Como eu falo, você tem que respeitar mais a sua história, o que Deus está fazendo na sua vida. Aí, eu sei, sabe, como que foi para estar ali e nem estar pronto ainda. Para deixar um mosquinha vir e estragar aquele trabalho de anos. Tampa, fecha, mantém guardado. O trabalho de um ministro é artístico. Eu vou dizer de novo, todo ministro é um artesão. O artesão fala de detalhes. Nós somos detalhistas. O artista, ele é enjoado. Meu pai é um artista no que ele faz. E por vezes, ele já deixou e talvez ganharia muito mais dinheiro se ele fosse menos artista. Porque ele não abre mão dos detalhes. E é a chamada dele, é a graça dele, é ali que ele tem que ficar mesmo. Quando ele entendeu isso, ele começou a prosperar mais. Mas eu e meu irmão, por vezes, via a habilidade, né, via o nome que ele tinha conquistado e ficava pressionando ele. Vamos produzir em escala, produzir mais, mas ele não aguenta. Passa mal quando ele vê um negocinho que ninguém está vendo fora do lugar. Minha mãe, nosso Deus, fica maluca. Ninguém está vendo isso, Ruth. Eu estou vendo. Porque aquilo que o artista produz saiu de dentro dele, irmão. Sabe? Esse zelo tem um arranhão aqui. Mas não era para ter. Não era para ter. Eu não concebi isso dentro de mim assim. Então o artista é assim, ele é zeloso, ele não produz em série, ele produz com as próprias mãos, tem a digital dele ali, tem o zelo dele ali. Então todo ministro tem que entrar nesse lugar de ser um artista com aquilo que você está fazendo em Deus, irmão. Amém? Aleluia. Como eu gostaria de ficar gastando tempo falando disso. 1 Tessalonicenses 5:22. Fuja de toda aparência do mal. Ministro, ministra, você que saiu do nível de recém-nascido espiritualmente, você que entendeu o seu encargo, o seu chamado, você que entendeu que você não está aqui só para receber, mas você é um canal de Deus para a vida das pessoas, você saiu do lugar de quero e tá, eu quero liberar, eu quero dar, eu quero servir pessoas, você que é um ministro, alguém que tem consciência que
o que faz é para a glória de Deus, e o que você não faz ou faz errado, deixa de glorificar Deus. Você que é um ministro, você não vive fugindo do mal, você foge da aparência do mal. Se tem aparência, se é escuro, já não é para mim, porque eu ando na glória, eu ando na luz, irmão. Os crentes normais, santos, podem até, por vezes, andar flertando com algumas dessas coisas, mas nós, ministros, deveríamos ser homens e mulheres santíssimas, santíssimos, que andamos no nível acima. E qual é o nível acima? Fujo da aparência. Não precisa ser, só parecer para mim já é o suficiente. Deu para entender? Aleluia! Salmos 127, verso 1. Ainda falando aqui, fuja da aparência do mal. Não adianta, irmão, guarda isso aqui que eu vou te dizer. Não adianta lutar com os filisteus de dia e dormir com Dalila de noite. Não adianta você lutar diante das pessoas contra um monte de coisa, um monte de tentação, mas no secreto, quando ninguém está te olhando, você flerta com elas. Não adianta você fazer guerra com algumas coisas e ser maleável com outras. Não adianta lutar com os filisteus de dia e botar Dalila na sua cama de noite, irmão. Ela é inimiga de Deus, de Sansão, como os filisteus. É uma filisteia. Sansão, ele perde a unção porque ele vai negociando. A unção não se esvaiu simplesmente porque o cabelo dele foi cortado. É porque a aliança dele com Deus gradativamente foi sendo destruída quando ele foi negociando princípios e valores. Deu para entender? Salmo 127, verso 1, para a gente terminar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se tudo isso não for fruto de uma confiança, de uma entrega, de uma devoção a Deus, está trabalhando à toa. Porque se a gente não confiar na graça e no favor de Deus, no poder de Deus, nada que fizermos vai ser suficiente. Se não depender de Deus, se não confiar no seu favor, você já perdeu. Sabe por quê? Porque quando você não confia em Deus, não confia no seu favor, o inimigo já não está lá fora, ele já está dentro. O inimigo é você, seu orgulho. Vamos orar? Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Nós terminamos como nós começamos. Obrigado por toda provisão que já está dentro de nós. Obrigado pelo Espírito Santo que tantas vezes nos alertou. Se temos acertado em qualquer área, é porque o Senhor não desiste de nós e não nos entrega as nossas próprias paixões. Obrigado pela voz do Seu Espírito que insiste conosco. E eu oro para que no nome de Jesus, aqueles que têm perdido a percepção das coisas espirituais, por estarem treinando seus ouvidos de maneira indevida, gastando tempo ouvindo só as coisas carnais, naturais, eu oro para que eles recebam hoje, Pai, um bálsamo de cura, assim como o pastor colocava óleo no ouvido das ovelhas, para limpar os ouvidos dela,
para tirar toda a sujeira, para tirar qualquer bicho que tivesse ali dentro. Que o Senhor coloque um óleo nos nossos ouvidos hoje, limpando eles, para que a gente possa ouvir melhor aquilo que o Senhor está dizendo e falando. A mesma voz que nos alerta é a voz que também tem tantas coisas para nos ensinar. Tua palavra diz que o Espírito nos ensina todas as coisas. Uau, tem tanta coisa para o Espírito nos ensinar. E nós queremos chegar nesse lugar de gastarmos mais tempo ouvindo o Espírito construindo, do que ter que ficar em constantes lutas espirituais. É guerra espiritual em cima de guerra espiritual. E são guerras espirituais que não são porque é alguém relevante que está fazendo grandes coisas para Deus e o diabo está se levantando. São guerras com pecado. Pecados que já deveriam ter sido vencidos. Pecados que já foram envergonhados na cruz, mas precisam ser deixados lá. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por uma graça hoje vindo sobre os meus irmãos. Como o Senhor orou, não os deixe cair em tentação, mas livra-os do mal. Eu oro, Senhor, por esse livramento que já está dentro deles, que eles peguem isso. Alguém que talvez precisava dessa palavra hoje para mudar uma rota, já estava indo para caminhos que eram de morte, queriam destruir a sua vida espiritual, seus negócios, sua família, mas hoje, com a sirene bem alta, não só a sirene dentro, mas a sirene alta nesse lugar, pôde ouvir do Senhor: mude a rota, arrependa-se agora. Em nome de Jesus eu oro para que cada um aqui seja colocado em caminhos de vida. Eis que o Senhor coloca diante de nós a opção de escolher andar nos caminhos de vida ou andar nos caminhos de morte. Que possamos escolher bem, escolher o que o Senhor deixou escrito para nós, que é o melhor. Ainda que a nossa alma por vezes grite por outras coisas, ela não sabe de nada. Nós decidimos andar no Espírito, confiantes na Tua palavra. Em nome de Jesus, eleva o nosso nível como ministros, que sejamos conhecidos por homens zelosos, homens que andam em temor, em retidão diante do Senhor, homens íntegros. Senhor, eu oro para que os homens dessa casa exalem pureza, santidade, devoção e aliança com as suas famílias. Exalem mesmo, exalem ao ponto de que a mulher mal intencionada, a mulher debaixo da influência do diabo, vai sentir o exalar de Cristo, esse sinal de santidade ser emitido, e não vai nem ousar chegar perto. Que o mesmo seja para as mulheres dessa casa, mas eu quero orar de maneira especial pelos homens, que são sacerdotes. O sacerdote deveria ser aquele que ouve melhor a sua voz, Senhor. Sacerdote dos seus lares, em nome de Jesus, eu oro por pureza. Pureza, Senhor, pureza. Dá isso a esses homens, Senhor. Um amor pelo Senhor tão grande, que não haverá desculpas para que eles traiam o Senhor, traindo as suas esposas e as suas famílias. E é o que o Senhor está fazendo. Que eles tenham uma consciência, os homens, agora as mulheres, que eles entrarem em aliança com o Senhor, que o casamento não é sobre ele e ela, é o cordão de 3 dobras, a presença do Senhor está ali. E no dia da ofensa, mas eu estou ofendido com ele, eu estou ofendido com ela, que o diabo vem com o prato pronto, com a tentação perfeita. Eu estou ofendido com ele, mas eu não estou ofendido com Deus. Quando eu peco contra o meu casamento, eu não peco contra o meu marido apenas, contra os meus filhos, eu peco contra o Senhor. E eu amo a Deus demais. Eu sou um homem de aliança com Deus. Quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para o meu marido e não vejo esperança,
eu olho para o cordeiro imolado. Deus já proveu para si o sacrifício. Eu olho para Jesus no meu casamento, eu olho para Jesus no meu matrimônio, e aí o meu coração se enche de esperança, porque aquele que nunca perdeu uma batalha está casado comigo e com Ele. Aleluia! Quando essa mãe perde as esperanças no filho, e o diabo vem com tantas tentações, dizendo: desiste dele, não tem jeito. Que essa mãe tenha os olhos espirituais abertos e veja Jesus, essa criança que foi oferecida no altar ao Senhor. Ele vai vir, porque Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Deus dará cabo disso. Ele é o Deus que nunca perdeu uma batalha. Aleluia! Não se engane, mãe. Não se engane, pai. O mesmo Deus que fica na janela de casa esperando voltar, e você diz: Deus não vai buscar o meu filho, porque ele está na janela esperando o filho pródigo. Ele é um Deus trino. Ele é um Deus trino. A Bíblia diz que o filho pródigo, guarda isso, o filho pródigo se lembrou de como era a casa do pai. Só quem pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Deus estava aguardando, e o Espírito Santo trabalhando no coração do filho pródigo. Aleluia! Se a sua família é de Deus, essa briga é de Deus, irmão. Se o seu ministério é de Deus, essa briga é de Deus. Se o seu chamado é de Deus, essa briga é de Deus, irmão. Deixe o Senhor se levantar e lutar essa guerra com você, por você. Confia no Senhor. Começa a se alimentar essa noite de toda provisão espiritual. Você está fraco espiritualmente, que você não está se alimentando. Há alguns no vosso meio que estão doentes fisicamente, outros que já dormem, doentes espiritualmente, porque não discernem a mesa do Senhor, o corpo do Senhor. O que Paulo está dizendo ali? Tem gente aí que está fraco espiritualmente porque não come das coisas espirituais. Coma da presença, irmão. Coma do suprimento que Deus está depositando hoje na nossa mesa aqui. Coma e seja alimentado, receba força. Você que estava perguntando: eu preciso de um livramento. Aí, chegou. O livramento chegou agora. Agora pega ele, se alimenta dele. Seja fortalecido. Seja fortalecido. Prazeroso. Quando você tem um espírito de artista, quando você reconhece a beleza daquilo que você está trabalhando com Deus, o santo privilégio que você tem. Irmão, a obra de Deus é um negócio tão santo, irmão. O santo privilégio que você tem de participar com Deus, de trabalhar com Deus. Aí, esses cuidados, esse zelo, para quem olha, nossa, credo viver assim. Para você está lá assim, ó. Caramba, tá ficando muito top isso aqui. Traz uma lixa pra mim. Quem não é artesão não dá valor, irmão. Agora, quem é artesão, aonde os outros veem trabalho árduo, vê prazer. Quem é artesão sabe que o que Deus está fazendo é maravilhoso, é Deus, é a mão de Deus que está aqui, é do carpinteiro Jesus que está aqui, sabe? Irmão, isso é muito incrível. Deus, quando terminou de me fazer lá no Éden, Adão, ele disse: muito bom. E essa mesma obra que o Espírito está trabalhando em mim, essa obra que ainda não está acabada, um dia será chamada perfeição. Ou seja, um dia, aleluia, Deus vai me receber nos portões celestiais e vai dizer: muito bom, terminado, aleluia. E eu vou poder dizer: eu trabalhei com Ele.
Eu trabalhei junto com Ele. Eu quero, irmão. Eu quero ser o maior cooperador do meu chamado e da obra de Deus na minha vida. Eu quero ser o maior investidor. Tanta gente fica, ninguém acredita no meu ministério. Rapaz, nem tu acredita. Olha para as tuas obras, olha para a sua inconstância, olha para a sua necessidade de pessoas, a sua necessidade de tapinha nas costas, a sua necessidade de título, a sua necessidade de tantas coisas pequenas, que é um demonstrativo que você não acredita de fato do que Deus está fazendo. Você tem que ser o maior investidor, o maior artesão do seu chamado e da obra de Deus na sua vida. Ninguém deveria ser mais engajado que você naquilo que Deus está fazendo em você. Amém? Vocês, essa igreja é uma expressão do Deus que realmente faz muito mais do que nós merecemos. Vocês são a prova de que onde um dia abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vocês são a expressão da abundância de Deus na minha vida. Eu não mereço nada daquilo que nós estamos vivendo, que eu vivo com vocês. Vocês são essa expressão do Deus que faz mais do que nós merecemos. Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado pelo carinho. E faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre. Vão e tenham uma boa semana poderosa.